Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. Hoje eu quero trocar uma ideia com vocês sobre essa questão do Marcelo no São Paulo, que já aparentemente uma página virada no que poderia ser ali um nightmare, né? Um pesadelo. Olha só, quero falar sobre essa possível troca envolvendo o Luan e o Mateuzinho. Tem uma página nova aqui dessa mesma história e o São Paulo monitora um lateral esquerdo do Santos. Além disso, o São Paulo deve fazer uma proposta tentando atravessar a renovação do Santos, cara, moleque bom. Vou falar com você sobre isso e também sobre o William José, o centroavante que estava aqui no São Paulo, esteve aqui no comecinho da carreira e agora ele pode pintar aqui no Brasil de novo. Eu quero falar sobre o William José e todas as últimas notícias do São Paulo. Por exemplo, nós temos um William Gomes que treinou com a camisa 9 do São Paulo no jogo treino. Tem também Juliano Galopo, que teve os vídeos lá apresentados à Fiorentina e também coisas como, por exemplo, quando o Alisson volta, que não deve ser contra o Bahia não, mas eu já tenho aqui o time. Então vem comigo que vai ser um vídeo muito completo do nosso São Paulo. Tem várias notícias, tem até mais algumas aqui sobre o Natanael. Eu caprichei aqui hoje e trouxe tudo. Então você quer ficar por dentro de tudo que rola no nosso São Paulo Futebol Clube? É aqui! Vamos juntos? Então chega aí, vamos junto, vamos lá. Olha só, eu quero começar o vídeo falando desse lateral esquerdo do Santos, que chama-se Souza, que é lateral esquerdo do Santos. Ele tem 18 anos, tá? Então o que acontece? O São Paulo e o Santos também encaram o jovem jogador como uma joia, como um cara que pode ser um grande lateral esquerdo do futuro. E o Santos tem contrato com ele até maio, tá? Isso é notícia, tem contrato até maio. O Santos tenta uma renovação contratual. O empresário, o agente dele, o Juliano Bertolucci, não gostou nada da proposta que o Santos fez, tanto em questões salariais, como também na questão do prazo de contrato. E o São Paulo monitora e vai tentar fazer uma proposta para atravessar o Santos nessa negociação e já assinar um pré-contrato com ele. O São Paulo que continua buscando por lateral esquerdo que pode ser muito importante no time do Tricolor, e aí a coisa fica muito bacana de pensar no lateral esquerdo, que pode chegar, vai vir alguém para a base, apesar do São Paulo precisar sim de alguém para disputar posição ali com o Jamal Lewis, que é o cara que já chegou no São Paulo, apesar do Zubeldia não ir muito com a cara do Jamal Lewis aparentemente, ou será uma questão de adaptação, que o Jamal não se adaptou 100% ainda no futebol brasileiro. A verdade é que o São Paulo conta com o Wellington até o fim do ano, indo embora, acabou, fica só o Jamal Lewis. Patrick Lanza não agradou muito, perigas hoje o Lisiero ter uma vaga, o Michel Araújo com certeza, teria a vaga de lateral esquerdo reserva do Jamal Lewis, ou até mesmo titular. Então Patrick Lanza passa desde já a ser uma carta fora do baralho neste cenário de São Paulo precisando de lateral esquerdo. E aí a coisa não parou por aí, hein? Aí Marcelo, o lateral esquerdo do Fluminense, o Marcelo 12, ele, depois da treta toda, aqui eu não vou, já fiz um vídeo ontem aqui sobre isso, e aí o Marcelo, depois daquela treta toda, eu não vou explicar mais sobre a treta, ele e o Mano Menezes, depois de um entrever em campo, o Marcelo rescindiu com o Fluminense. E aí o Marcelo rescindindo, o Cicinho, lateral direito do São Paulo, ídolo do Campeonato Mundial de 2005 e mais outras coisitas aí, né? Ele é um cara que, atuante no São Paulo, na mídia, ele foi lá e pediu pro Marcelo vir pro São Paulo um tricolor de verdade. A coisa ganhou proporções astronômicas, estratosféricas. Não poderia, né? Acho que nem deveria o Cicinho ter pedido. Falei isso já muito exaustivamente, que não deveria o São Paulo nunca contratar o Marcelo. O São Paulo se pronuncia, né? E coloca, não em nota oficial, mas se pronuncia na mídia. E o São Paulo fala que não vai trazer o Marcelo. E aqui merece aplauso, hein? Parabéns pro São Paulo, parabéns pra diretoria, porque cair numa armadilha dessa é uma coisa que não tem cabimento nenhum. Estamos com um problema sim na lateral esquerda. Vamos resolver e não piorar o problema? O Marcelo seria só uma piora. Piora financeira, piora da idade, piora da forma de manter aquele vestiário. O cara é problema sim e não tem nada a ver o São Paulo sequer olhar ou pensar no Marcelo. Eu fiz ontem o vídeo falando disso, eu vi que tem caras aí que chegaram pra mim aqui do canal. Ô, Juba, mas você nem é São Paulino, como assim sugeriu o Marcelo pro São Paulo? Acho que precisa assistir um pouquinho também, né? Que não é possível. Claro que é nem um décimo
um nada que falou isso pra mim, não tem nem número, né, sabe, de 10 mil, um falou, dois que falaram, mas você vai sugerir o Marcelo, tá? Cara, pelo contrário, é justamente o contrário, é pra ficar longe do São Paulo, Marcelo. Foi pra isso mesmo que eu fiz o pronunciamento. Fechou? Então fecha o assunto lateral esquerdo do São Paulo com o jovem do Santos, que pode, Souza, né, que pode o São Paulo contratar ele já para colocar no time principal no ano que vem, apesar dele ter 18 anos, é um cara do Juliano Bertolucci, que tem sim muitos jogadores que jogam aqui no São Paulo. Para completar a lateral agora, eu vou falar do Natanael. Natanael, jogador do Curitiba de 22 anos, que ele chamou a atenção tanto do São Paulo, quanto do Botafogo e também do Internacional. Do Inter de Porto Alegre aqui. O São Paulo e o Inter, eles têm um poder financeiro hoje parecido. São times que investem de uma maneira um pouco mais contida do que quando é Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Botafogo, Corinthians. Os caras investem muito, né? Então o São Paulo e o Inter, eles fazem um investimento um pouco mais modesto e tentam montar times qualificados. Portanto, o Botafogo, eu fico olhando pro time do Botafogo, eu não vejo o Natanael chegando lá pra jogar, sobretudo quando o Botafogo acabou de comprar o Vitinho, trouxe o Vitinho lá. Então não vejo não. Agora, quando pensa no Internacional, sim, São Paulo e Inter disputariam o Natanael. O São Paulo já monitora ele, o jogador lateral do Curitiba não é de hoje. Ele realmente tem sido um ótimo destaque. É o Natanael de 22 anos, não é aquele veterano que já jogou aqui no Brasil, e o São Paulo sim pensa na contratação dele e faz essa monitorada. As informações, aqui é informação, tá? Olha nos meus olhos, aqui é informação. É que o São Paulo não faria uma proposta agora para o Natanael. Isso é apenas uma informação momentânea. É claro que daqui 7 jogos, quando acabar esse Brasileirão, o São Paulo vai legal no mercado. E por que pensar em lateral direito hoje? Juba, mas não tem a história do Rafinha renovando? Sim, existe. Essa renovação do Rafinha é uma das páginas mais esquisitas da história do São Paulo. Não me lembro de ter visto algo assim. Acho sim esquisitíssimo. A renovação do Igor Vinícius foi chamado já para renovar e deve renovar com o São Paulo, e o Moreira realmente ele deve ir embora para o Porto ou algum time da Europa, sendo um jogador importante ainda para algum time. No São Paulo aparentemente não vai dar certo. Então, se pensar por esse lado, o Igor Vinícius ficaria meio sozinho, apenas com o Rafinha, que não deve ter pulmão, pernas para jogar ano que vem. E aí o Natanael seria extremamente importante, até porque o Igor Vinícius ele tá longe de agradar a todos no time do São Paulo, não é verdade? Meus amigos, antes de falar agora do William José e todos os outros temas que eu separei aqui, eu quero só dar um recado aqui do nosso patrocinador, que é a BR4Bet, que é uma casa de bookmaker muito da hora, onde você consegue dar palpites de futebol encontrando umas odds ali muito boas. Você que é maior de 18, que gosta de fazer uma fezinha, tá com dinheiro dedicado à diversão, tá com dinheiro, é muito bacana você considerar a BR4Bet. E é o seguinte, você indo pelo primeiro comentário fixado e usando o meu link para se cadastrar na BR4Bet por ali, você tem um bônus de 100% no seu primeiro depósito. O valor que você depositar, ele é dobrado para você começar ali a sua trajetória. Muito top. E olha que tem hoje aí, ó. Tem a Série B do Brasileirão, tem o jogo do Ceará contra o Avaí, onde o Ceará tá pagando 1,42, a vitória, né? E a vitória do Avaí paga 7,50. Olha que top. Uma barbadinha pro Ceará, talvez, o empate paga 4,20. Amanhã tem o Operário lá de Governador Valadares, que é no Paraná, contra o Sport Recife, né? Depois tem Ponte Preta e Paysandu, todo no dia 4. Mas hoje já tem o Ceará e o Avaí para você encontrar tudo no primeiro comentário fixado. Fechou? Valeu, BR4Bet, tamo junto. Gente, agora deixa eu conseguir aqui. Já falei sobre o lateral, Marcelo, Luan e Mateuzinho. Acho que é um assunto bacana só para dar uma última página aqui, por enquanto, que eu tenho. O Vitória realmente ele quer contratar o Luan. Ele não abre mão, ele quer contratar o Luan de qualquer jeito. E aí o Vitória já abriu conversas com o São Paulo para falar do Luan. O São Paulo, tendo o Luan como seu jogador, ele está segurando agora a conversa e pedindo valores do Mateuzinho. Há quem diga que a multa do Mateuzinho é cara, mas claro que você não trabalha com a multa, você trabalha com o valor de mercado. Então o Mateuzinho já não é um cara de 20 anos, é um cara de 27, né? E o Luan é um jogador que agradou
bastante lá no Vitória. Ah, mas então quem que agradou mais, o Luan ou o Mateuzinho? Claro que o Mateuzinho, mas o Luan é um dos jogadores que se adaptou bem no time, tem feito um nome legal com a torcida do Vitória, o Thiago Carpini, que ganhou de novo na rodada, tô muito feliz pelo Thiago Carpini, pelo Vitória, quero que o Vitória fique na primeira divisão. O Vitória, ele tem o Luan, um jogador mais... um valor de mercado abaixo do Mateuzinho, talvez. Só que o Mateuzinho é um jogador que ele vai render uma grana pro Vitória. E o Vitória, claro que ele precisa de grana. Não é se desfazendo do seu elenco completo, mas o São Paulo tem uma grana para investir no Vitória, mais o Luan, e pode usar o Luan como moeda de troca. E o São Paulo está precisando desse meia. Pro ano que vem, o São Paulo já considera que deve ter o Mateuzinho, por exemplo, um cara desse perfil, que é um jogador mais barato aqui do futebol brasileiro, e muito provavelmente o São Paulo trará alguém também para substituir o que foi Rames Rodrigues no São Paulo, que não deu certo. Um meia um pouco diferenciado do futebol que vem do futebol europeu, talvez, ou alguém que tenha brilhado na Europa, como é o caso do Oscar. Por enquanto, o Mateuzinho vindo, ele não impediria de vir um Oscar. Acho que a ideia interna lá é tirar o Luciano de fato como meia do São Paulo e colocar o Luciano como um jogador de ataque, até para parar com esse desgaste que tem gerado. Então, o Luan e o Mateuzinho, o São Paulo já está ouvindo a conversa do Vitória pelo Luan e o São Paulo vai iniciar as conversas pelo Mateuzinho de novo depois de já ter monitorado e sondado o meia desde o começo de 2024. Desde o começo do ano o São Paulo já sonda o Mateuzinho. Top, né não? Achei bacana. E a gente teve uma informação que o São Paulo, que o Fiorentina, a Fiorentina da Itália já até sondou e também depois de sondar tem analisado vídeos do Galopo aqui no São Paulo. Então a Fiorentina preparando uma proposta, preparando uma investida bacana pelo Galopo, ela deve trazer aqui agora ela está estudando, né, vendo vídeos, deve estar vendo aqueles highlights do Galopo antes dele se machucar e tentando entender como o Galopo está agora. A Fiorentina, ela deverá encontrar então um Galopo que cabeceia muito bem e chuta muito bem com a perna direita e bate bem pênalti. Quais são as características hoje que levam o Galopo a ser um jogador interessante para alguém comprar? Primeiro que ele era uma jovem promessa da Argentina, que o São Paulo compra do Banfield a preço de ouro e não deu super certo aqui no São Paulo. Na época, o técnico do São Paulo dizia que tinha que pôr de atacante, porque na meia ele já tinha dois melhores, que eram Luciano e também Nestor. Era o Ceni, ele falava isso. Na meia tem dois melhores, que são Galopo, são Luciano e Nestor, então tem que ser de atacante. Calhou do Caleri se machucar, o Galopo assume a camisa 9 provisória, assumiu a centroavância do time e foi artilheiro do Campeonato Paulista e depois se machucou. Ele nunca mais recuperou a boa forma, mas os highlights, os melhores momentos do Galopo, eles estão lá para quem quiser ver. O Galopo ele consegue então ter um bom poder de cabeceio quando ele entra na área. Até no último jogo treino do São Paulo, o Galopo fez gol de cabeça entrando na área. E ele, com a perna direita, ele tem uma perna direita muito impactante, né? Ele teve pouquíssimas oportunidades, perdeu pouquíssimos gols e as oportunidades que teve pisando na área, sendo aquele elemento de surpresa na área, ele conseguiu fazer gols muito importantes. E quando foi centroavante, já não sendo elemento de surpresa, ele foi artilheiro. Então o Galopo talvez devesse repensar essa sua carreira, que ele é jovem ainda, e ele deveria repensar talvez. Por que ele se dizer um segundo volante? Por que ele se considera um meia? Se ele não é bom de drible, ele não é bom de passe. Ele tem uma boa arrancada, um ótimo cabeceio, um ótimo chute, poder de finalização e bate pênalti como ninguém. Bate pênalti com profunda maestria. Então imagina aí, fecha os seus olhos agora e pense no Galopo camisa 9. O Palmeiras já estaria interessado, o Botafogo talvez estivesse interessado, certamente o Atlético Mineiro, quando o Hulk sair fora, vai ficar interessado. É um jogador interessantíssimo quando joga de centroavante com a camisa 9. Eu, no lugar do São Paulo, diretoria, Júlio Casares, Belmonte, jamais que eu ia pensar em, vou vender o Galopo aqui a 4 conto, 3 conto, jogador, valor que você não traz o Mateuzinho do Vitória, sabe? Valor que você não traz o Filipinho do Sport. Então pra que você vai doar o cara? Já que o cara está aqui, que tal tentar disputar a posição com o Caleri? Que tal ele tentar ser um alívio pro Caleri poder jogar alguns jogos, ou até mesmo, por que não tirar a posição do Caleri se ele for melhor do que o Caleri? Não sei.
Acho sim que o Galopo nós devemos olhar com bons olhos e ele pode ser um centroavante virando uma chavinha na carreira dele e mudando de posição. Pode dar super certo, hein? Ah, se pode. Olha aí o Depay indo bem no Corinthians, ele começou como ponta esquerda. O Cristiano Ronaldo começou como ponta esquerda. Daí a pouco ele era o melhor centroavante do mundo. Então não penso não que o Galopo vamos doar o Galopo. Acho pelo contrário. Acho que o Galopo deveria virar centroavante e disputar posição com o Caleri no São Paulo. O que você acha? Fala comigo aí. Olha só. O William Gomes, ele foi utilizado como 9 no treino do São Paulo. Eu não quis nem me alongar nesse assunto do William Gomes tentando ser um camisa 9, porque assim, eu olho pro tamanho do William Gomes, o perfil físico e a maneira que ele gosta de driblar, e eu penso, se o Zubeldia colocou ele de camisa 9, ou o Zubeldia não tomou café da manhã direito, né? Ia comer bacon ali, comeu, sei lá, beterraba, confundido com bacon, e chegou no treino com esse sentimento, né? Com a boca ali amarga, e pensou, poxa, vou tentar o William Gomes de ponto de centroavante. É claro que deve ter sido numa tentativa de puxar contra-ataques e tal, e eu acho que não é o momento para você pensar em montar um time em puxar contra-ataques. Acabaram os campeonatos de mata-mata. Agora nós temos os torneios aí, só o Brasileirão, e precisa somar pontos. Então o William Gomes ele tem que ser a velocidade pelas pontas, com certeza, e se ano que vem o São Paulo estiver no mata-mata, com o Zubeldia, aí sim talvez puxar contra-ataques com o William Gomes jogando isolado. É coisa pro São Paulo? Não, claro que não. E colocar ele de centroavante é queimar o jogador que não vai ter a menor possibilidade, nem perfil físico, nada. Nenhuma característica de centroavante. Mas o Zubeldia acho que sabe o que faz. Mas também, em defesa do técnico aí, o São Paulo ele tem treinado exaustivamente finalizações, o que eu acho que é uma coisa bacana também. Gente, o São Paulo, ele tem. O São Paulo. Saiu uma matéria aqui sobre o William José. Você lembra do William José? É esse rapazinho aqui que jogou no São Paulo também, centroavante. O William José, ele me chamava bem a atenção pelo seu poder de cabeceio e também o seu chute forte. Velocidade zero. Imagina que você vai montar o William José ali no PES, ali no FIFA. Você vai montar o William José. Você vai fazer o card dele lá de características e habilidades. Acho que a velocidade é zero, né? O drible, 1,5. É o que ele tem de drible e velocidade. O poder dele de cabeceio, de pivô e também de chute pro gol, eu acho que ele é bem interessante. E surgiu uma matéria de uma possibilidade do Palmeiras levar o William José pra lá. É claro que quando eu falei do Galopo como centroavante, eu falei da minha cabeça aqui. Eu não duvido que o Zubeldia vai ter essa visão. Muito pelo contrário. A diretoria do São Paulo e o Zubeldia é menos importante nesse quesito, eu acho que a diretoria do São Paulo já está pensando em fazer um caixa, que o Galopo deve estar desesperada para mandar o cara embora. E também eu entendo, porque se o cara não é usado pelo técnico, o que você faz? Ou você troca o técnico ou você manda o jogador embora. E eu acho que o técnico, a diretoria tem mantido até aqui, deve o Galopo não ter futuro no São Paulo. André Silva, ele também jogou mais de segundo atacante como de centroavante. Então o São Paulo ele pode, do nada, precisar de um centroavante. Eu acho que não deveria. O Luciano pode ser esse cara, reserva do Caleri. Eu acho que também o André Silva quebra o galho. E até o Galopo poderia ser uma grande aposta. Então você tem o cara que é o centroavante titular, que é o Caleri. O cara que é o reserva, que é o André Silva, que pode ser também dos lados. E o Luciano, que pode ser ali o centroavante bom, que faz gols e não precisa ser meia. Aí o Galopo é a aposta. Então você não precisa de um quinto centroavante. É claro que se olhar pelo cenário de hoje, só tem um que é o Caleri e dois talvez com o André Silva, que rendeu mais como um segundo atacante. O São Paulo deveria, então, olhar para o William José e tentar trazer o William José para o São Paulo ou não? Eu não sei se eu falei William Gomes no começo, é o William José. O São Paulo deveria, você São Paulino, vendo o William José agora, podendo aparecer aqui no Palmeiras, só para vocês verem aqui, ele está jogando hoje no Spartak de Moscou, tá? Então ele joga no Spartak de Moscou, ele tem 32 anos e ele fez 7 jogos nessa temporada com o Spartak de Moscou e está com exatos, olha nos meus olhos aqui, 0 gols e 0 assistências. É, um jogador de 1,86 m que eu acho que ele é um cara interessante, mas para mim o São Paulo deveria também ficar um pouco longe e se fosse contratar o William José, deveria pagar muito pouquinho. Qual que é a sua opinião aí? Fala comigo e se você gostou desse vídeo aqui, se você é daqueles que assiste o vídeo até o final, comenta comigo, Juba, tô aqui ainda e deixa um like para dar uma moral no vídeo. Posso contar com esse like aí? Me ajuda bem? Tamo junto? Então tô contando então. O vídeo de hoje
hoje foi esse. Espero muito que você tenha gostado. E se você gostou, likeinho. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!